As pessoas me ouvem. Aberto. Bom dia, bom dia. Quem está com o radinho me ouve? Bom dia, bom dia. Quem está com o radinho ouve, só dá um toque aí para... esse sistema é um negócio diferente, a gente não tem o retorno, né? Então a gente fica sem saber se as pessoas estão ouvindo ou não. Dá uma sensação que você está falando sozinho aqui. Gente, olha, até por uma recomendação da própria organização, eles pediram para aguardar uns 5, 10 minutinhos, porque tem muita fila lá na entrada, então a gente tem a chance das pessoas entrarem e virem participar com a gente. Então vamos dar mais só uns minutinhos e a gente já começa, tá bom?
Bom dia de novo, bom dia de novo. Vamos começar? Eu queria convidar meus colegas aqui que vão participar da apresentação para se acomodarem nas cadeiras aqui. Fabiano, por favor. Guilherme, por favor. Aqui tem os radinhos aqui, né? Vocês fiquem aqui. O Gil está lá, terminando ali um último detalhe, já vem aí. Bom dia a todos, eu quero agradecer a presença de todos vocês, especialmente quem veio de longe. A gente já identifiquei aí gente da Vitória da Conquista, Rio Branco, pessoal de longe aí, pessoal do Rio, a gente identificou aí pessoal de todas as partes, pessoal aí de São Paulo. Muito obrigado pela presença, muito obrigado aí por vocês terem vindo. Hoje nós vamos falar basicamente das soluções da Topocart. Eu vou fazer uma rápida apresentação da Topocart, do institucional da Topocart. Depois a gente vai ter as apresentações técnicas com os meus colegas Fabiano e Gil, e o nosso convidado especial aqui, o Guilherme, que vai dar uma palhinha para a gente aí. Muito obrigado de antemão. Bom, a Topocart, vamos lá? Vamos começar? A Topocart é uma empresa de 30 anos de mercado. Foi fundada agora, dia 1º de agosto, nós fizemos 30 anos de operação, e nós estamos num momento muito interessante agora, porque nós estamos fazendo o lançamento de uma nova marca, estamos fazendo o lançamento de uma nova plataforma tecnológica, e é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Lá no nosso stand nós estamos mostrando isso, nós estamos apresentando isso, e é isso que a gente vai mostrar. Detalhe, eu quero agradecer também a presença do pessoal online. Essa apresentação nossa está sendo transmitida através de um link, e a gente já viu ali, tem mais ou menos uns 200 pessoas inscritas que não puderam estar presentes aqui, estão vendo o nosso evento. Vamos lá. Topocart, então, 30 anos, nova marca. Essa aqui é a nova marca da Topocart, que a gente está lançando aqui no evento. Uma plataforma moderna, uma coisa moderna. Peraí. Eu estou aqui esperando que alguém passe, está comigo aqui. Vixe. Espera aí, gente. Bom, desculpe, está aqui. Basicamente, nós somos uma empresa especializada em topografia, cartografia, aerolevantamento, e hoje a Topocart ela tem toda a infraestrutura necessária para fazer esse trabalho. Nós temos as aeronaves tripuladas, nós temos helicóptero, nós temos os drones, e também temos os carros que fazem as imagens 360, captura de imagens terrestre, para a gente compor as imagens do que a gente precisa. Então, a gente tem 100% da estrutura. Temos um histórico aí de cases, de realizações, de projetos no país inteiro, tá? Tanto na parte de hidroelétricas, transmissão, rodovias, municípios, estados, etc. Uma vasta quantidade de projetos aí já executados. O destaque de todos os projetos que nós fizemos até hoje na nossa história são 2 projetos muito, muito interessantes que nós fizemos na África, em Angola, e no Uruguai. Uruguai, nós fizemos todo o mapeamento do país, seja área rural, seja área urbana. É um trabalho bastante sucesso nosso aí ao longo da nossa história. Basicamente, um dos focos nossos é o cadastro técnico multifinalitário, que a gente atende muito aí as prefeituras, os estados,
com uma gama de soluções. O Gil acabou de subir aqui, Gil, nosso diretor técnico. Uma gama de soluções a partir das imagens captadas. A gente tem aí uma série de coisas que a gente oferece para os nossos clientes. As prefeituras normalmente estão focadas na parte de planta genérica de valores, prefeito de cobrança de IPTU e TBI, mas ao fazer esse trabalho tem uma série de subprodutos que são entregues, que são necessários e muito, muito importantes para a gestão inteligente do município. Isso aí a gente vai falar um pouco ao longo da apresentação. Outra coisa que nós estamos lançando aqui na feira, lançando aqui no Mundo Geo, é a nossa nova plataforma tecnológica. É uma pena que lá... Tem como tirar aquela barrinha lá em cima? Tem aquela barrinha lá da coisa? Mas, basicamente, nós estamos lançando a nossa nova plataforma Geo 360. A Topocart investiu muito numa plataforma aí nos últimos 5 anos, uma plataforma chamada Topovision, e agora nós estamos lançando uma nova versão dessa plataforma chamada Geo 360, é o que a gente vai usar em todas as nossas aplicações. Basicamente, tratar dados, tratar camadas, e o importante dessa plataforma é que ela não é uma plataforma específica para atender prefeituras, para atender órgão público, é uma plataforma de geoprocessamento, para atender qualquer demanda que a gente tenha do mercado. Hoje, basicamente, a gente tem soluções e atende soluções com essa plataforma e com os nossos serviços para iluminação pública, gestão urbana, mineração, construção civil, aeroportos, geração de energia, transmissão de energia, transporte, infraestrutura urbana. Ou seja, toda e qualquer demanda, todo e qualquer trabalho, toda e qualquer solução que seja baseada em tratar fotos, tratar imagens, tratar aerolevantamento, a gente tem as soluções para oferecer. Então, é uma gama bastante grande de soluções e de usuários e de clientes que a gente atende. Muito bem, essa era a abertura. Era só para vocês terem uma ideia do que é a Topocart. E agora nós vamos seguir a nossa programação aí da apresentação. Eu vou convidar aqui meu colega Gil, Givanildo é o nome dele, mas todo mundo conhece ele por Gil, para fazer aí a próxima parte da apresentação. Obrigado, Gil. Bom dia, todo ouvindo bem, tranquilo. Então a gente vai falar um pouco sobre um painel para gestão pública baseada em geoinformação. Por que isso? Porque sempre os gestores, os técnicos precisam fazer tomada de decisões complexas e muitas vezes tem N informações. E principalmente na área pública eu tenho informações históricas. Anteontem a gente falou de cadastro imobiliário. Se eu estou no município que o primeiro cadastro foi feito em 1950, eu convivo com o resultado dele até hoje, eu não posso desprezar. Então, nessa linha, pensando o cadastro, municípios, isso aqui é exemplo de uma planta quadra. É aquilo que georreferencia cada contribuinte que eu tenho ali, pagando um determinado imposto e tudo mais. E aí chega uma empresa para fazer um levantamento moderno, com tanta tecnologia que a gente conhece aqui na feira, e vai e identifica que a quadra é dessa forma. E aí como que eu vou associar as dimensões de cada lote daquilo que está no meu histórico, que é uma informação até então única, disponível, como dimensões daquele lote que eu cobro imposto, nisso aqui. Então se faz a delimitação dos lotes através dos insumos, ou seja, do desenho do que se vê na ortofoto, fotointerpretação, se faz um trabalho de campo para esclarecer isso aqui, porque nas áreas de ocupação irregular isso é bastante complexo. Depois a gente faz um levantamento em campo para levantar os endereços, porque muitas vezes eu vou ter que cruzar o banco de dados, ou seja, geocodificar minhas informações em cima de quê? Do endereço do imóvel, do número da planta quadra ou qualquer outra informação. E aí eu tenho um resultado que os verdes foram inscrições localizadas e os brancos não foram localizados. Isso aí é uma realidade constante em todos os lugares. Agora, é um desafio que cada município tem que fazer e a cada ano, ou seja, a cada
revisão cadastral e minimizando a cada tempo. Mas aí eu abro um pouco para reflexão nesse caso aqui, porque com tanta tecnologia, por exemplo, tivemos uma vacinação de Covid. Imaginou que se eu soubesse onde ficaria cada pessoa que foi vacinada com a sua informação, tivesse um ponto de localização de sua moradia. Já adiantava muito mais. Cada aluno que fosse matriculado na escola, se eu tivesse a posição de moradia e da família e tudo mais. Então, são coisas para a gente pensar aí no futuro. Por outro lado, também a gente tem a questão de cobrança de tributos, que é a planta genérica de valores. Esse município aqui tinha uma valoração entre R$ 27 e R$ 350, e depois de uma revisão que aumentou o valor, ou seja, do metro quadrado de terreno, cerca de 5 a 10 vezes. Então, a gente vai falar muito sobre isso, mas, assim, são fontes de receita. É comum, todos os clientes que eu já estive aqui, que estão presentes, eu chego e falo, após a revisão da planta genérica de valores, diminui a alíquota de IPTU, porque senão é impossível, não tem gestor que se reelege se aplicar nova planta com a alíquota antiga, que é o caso bem presente de vários municípios. E eu quero mostrar só que tipo de trabalho que é feito para município, ou seja, cada município que quer contratar uma atualização cadastral, aí muitas vezes eles pensam, eu vou fazer o GEL. O que é o GEL? É o cadastro imobiliário, é a cartografia, é a planta de valor e colocar tudo isso no sistema. Porque se isso não tiver no sistema, eu vou manipular desktop, eu vou abrir arquivo na rede e tudo mais. Então, se fala muito hoje, tem um termo do George, que esteve aqui na feira apresentando também, geocolaboração, ou seja, todas as instâncias de governo trabalham em prol do conjunto de informações sistematizadas. E nessa linha, o que é importante, seja governo municipal, estadual, federal, é o quê? Um repositório único, camadas estruturadas, e cada secretaria produz, edita, informa dados em suas camadas, e através de um cruzamento ou disponibilização eu faço várias análises dessas camadas em conjunto. Então, o cadastro imobiliário, finanças está interessado no tributos, o planejamento está interessado em conhecer a cidade, o meio ambiente em licenciamentos, e cada um precisa de um subproduto diferente. Então, aqui na feira a gente visualiza muito demonstração de drone, empresas de fotogrametria, laser, satélite, e o que é que o município precisa, o que é que a organização, a empresa, até a empresa privada mesmo precisa? Precisa daquele conjunto de tecnologias que vão permitir análises em todas as instâncias. Essa que é sempre a visão que é preciso ter. Então, no cadastro imobiliário tem uma sequência de levantamento. Que sequência é essa? Faz a cobertura fotogramétrica, mede em 3D. Depois eu vou mostrar o que é a medição em 3D. É diferente de vetorização. Vincular as informações, que é aquele exemplo que eu iniciei, que a gente parte de um croquis e localiza, geolocaliza as pessoas. Após isso, notifica os contribuintes, dá um prazo de atendimento desses contribuintes para esclarecer dúvida, lança na base tributária e depois faz um monitoramento aí anual. A gente tem Brasília e Rio de Janeiro, que tem contratação de ortofoto quase que anualmente. Às vezes salta um ano, mas, ou seja, essas duas cidades se destacam porque todo ano tem uma nova ortofoto de 10 centímetros de resolução, com bastante detalhe para monitorar aí as alterações. E aquilo que tem alteração, você filtra e leva para campo para fazer a atualização através de um aplicativo. Então, o que é a medição 3D? Isso aqui usa muito em projetos de cartografia de qualquer natureza. É a estereorrestituição. Um técnico com um óculos, um monitor 3D, com toda uma placa e um software específico, eu consigo visualizar sobre a imagem em ambiente de estereoscopia e desenhar a projeção térrea, a projeção superior, saber a altura dos elementos e, depois disso, fazer ainda uma classificação das edificações. Porque num cadastro imobiliário é comum que um galpão tenha um preço diferenciado de uma casa, de uma loja, de um apartamento, de um telheiro. Então, já se faz essa classificação. Então, o cadastro em campo não é eliminado,
Por que não eliminado? Porque a dificuldade de identificar o proprietário. Só existe dívida se existe um proprietário e um CPF lá inscrito no Banco Tributário. Quando é muito comum os cadastros estarem incompletos com informações, por exemplo, como CPF. E aí, se eu não tenho essa informação, CPF do contribuinte, eu não posso levar para a dívida ativa. Então, fica a dívida na inscrição, mas eu não tenho como executar. E número de cadastradores, assusta muito. Manaus, para fazer 500 mil de unidades, nós trabalhamos com 80 cadastradores, cerca de 1 ano e meio. Em Parauapebas, nós estamos com 35, em Vitória da Conquista, 18. Então, gerir tudo isso precisa de aplicativo robusto, porque se o aplicativo falha, eu perco o trabalho de muita gente. E hoje não descarrega dados de um aplicativo plugando um cabo no PC. Você lá do campo conecta direto com o banco de dados e ele atualiza todo o banco com essas informações. Importante também destacar a resolução das imagens. Hoje já se fala muito mapear com 15 centímetros de resolução. Nós temos os colegas aqui da Rumo que, para identificar trilho, é muito importante essa resolução aqui embaixo, que aí eu consigo identificar uns elementos que tem na ferrovia. No caso do ambiente urbano, eu quero cadastrar boca de lobo, PV, identificar tampas que tem ao longo do asfalto. Eu tenho muito mais resolução. E muito mais resolução para identificar as parcelas. E hoje a gente tem uma norma cartográfica, que é o PEC-PCD, que estabelece, por exemplo, em função da escala da carta, a precisão planimétrica, precisão altimétrica. Então, é uma cartografia que precisa ser acompanhada segundo essa normatização. Os equipamentos. Essa é uma câmera de grande formato. Importante essa foto do lado, porque a gente está conhecendo muitas câmeras de drone, que são câmeras ótimas, que têm grande produtividade. Mas com essa câmera, por exemplo, a gente mapeou todo o Uruguai. E por que a gente conseguiu, vamos dizer, atender aquele cronograma e aquele custo? Porque a 22 mil pés, cada faixa de voo abrangia 7 quilômetros. Então, eu estava voando 400 quilômetros por hora, fazendo faixa de 7 quilômetros de largura. Então, tinha uma produtividade muito grande. Outra coisa, com essas câmeras, eu posso colher o infravermelho próximo. E aí, no lugar do verde, eu vou combinando as bandas espectrais e vou destacando o alvo. Assim como aquela imagem da direita. Aquela área escura, eu não sei o que é. Mas na hora que eu vejo no infravermelho, é uma área úmida. Então, toda vez que eu tenho que licenciar projetos, aprovar determinados traçados de variante de rodovia, estradas, eu conhecer o infravermelho é importante porque, às vezes, eu estou aprovando determinados projetos em cima de área sensivelmente do ponto de vista ambiental. Temos também o 360, que está aqui do lado. Nós tivemos o prazer de aqui só olhar para trás para ver o carro. Não é o nosso, é de uma empresa que trabalha também, mas é esse equipamento, ou seja, você coleta os dados georreferenciados e você pode cadastrar aquilo que está no ambiente do logradouro, ou seja, fazer medidas, desenhar, extrair feições e fazer atualização de cadastro, por exemplo, sinalização e todas as características conforme está indicado. E também aqui, para exemplificar, são municípios médios que a gente trabalhou e essa tarja escura foi o momento do cadastro e, em seguida, o ganho de receita. Então, é um trabalho que se paga, que já se fala muito nisso, tem linhas de crédito e tudo mais, mas a importância de se fazer. Então, tem números macro aqui do que a gente viu através de portais da transparência, do que foi o ganho nesses municípios. Importante também falar que no Brasil existe a INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. O que é isso? É todo um conjunto de normatizações e padronizações que foi bastante elaborado ao longo do tempo. Foi um trabalho das Forças Armadas, do Exército, que está aqui, os colegas, e com isso foi feita toda uma parametrização, desde que, como eu estruturo um banco de dados, como que eu represento as feições, quais os metadados dessa informação e esse conjunto de normas que inclui até a validação. Por quê? É muito comum eu dizer, meu equipamento
tem precisão de 2 centímetros. Tá, mas como que eu afirmo e atesto que tem 2 centímetros? Então, lá nas normas da INDE tem como que se faz o controle. Ah, eu quero estruturar um banco de dados pensando na interoperabilidade. Um estado vai comunicar os dados com o outro e os dois têm que estar na mesma estrutura. E aí surgiram as IDEs locais. Por exemplo, Brasília tem uma IDE do Distrito Federal, Salvador também tem uma bastante avançada. Por que as IDEs locais? Porque durante o tempo a INDE pensa no Brasil como um todo, numa escala mais macro. No cadastro imobiliário e na gestão urbana, eu chego com um mapeamento até 1:1000. Nessa hora, eu começo a visualizar feições que são particulares daquele município. Então, eu sou um município muito pequeno, ou eu sou uma empresa privada, mas é inevitável seguir, vamos dizer, a estrutura da INDE, porque um dia você vai ter que fornecer um dado para uma secretaria de meio ambiente, para uma autarquia qualquer do governo. E esse dado minimamente tem que ter um metadado que diz a origem, a precisão, a época de aquisição, a tecnologia utilizada, porque senão ele é simplesmente um dado perdido. Eu posso criar um vetor que diz que representa um rio, mas eu não tenho a origem dessa informação. Sem entrar muito em detalhe, porque Índia é um mundo, e recomendo que todos que vão contratar um dia pensam nisso. Existe uma infraestrutura de dados espaciais e precisam pelo menos pesquisar por ela e adequar alguma coisa daquilo que está se buscando a essa estrutura, para não ficar com a informação solta. Vou passar para o colega Fabiano, para ele seguir aqui adiante. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, todos ouvindo bem? Então, tudo isso que o Gil apresentou, produção, implantação de geoprocessamento nos municípios, vai gerar uma série de produtos de diversas fontes, produtos de levantamento aerofotogramétrico, cartografia, restituição, levantamento de fotos 360. Então, tudo isso precisa ser integrado, documentado, armazenado, e o SIG, né, o GEO, sistema de geoprocessamento, ele vem justamente para materializar esses conceitos que foram vistos aqui pelo Gil. Então, o sistema de geoprocessamento da Topocart é o GEO 360, como o Pedro comentou, a gente trouxe uma versão muito moderna do sistema, né, do antigo Topovision, trazendo tanto na parte da estrutura, da arquitetura do sistema, o conceito do sistema sendo muito mais autônomo, permitindo com que os usuários, os nossos clientes, possam criar e customizar grande parte das ações que são feitas no tratamento dos dados espaciais. Ele tem um conceito multitenante que, para quem atua na iniciativa privada, por exemplo, e tem vários clientes, pode implantar vários projetos em diferentes clientes sem necessidade de replicar códigos, né? Então, simplesmente criando os usuários específicos de cada cliente e depois disponibilizando esses usuários, né, para serem utilizados em cada um dos seus projetos. Para municípios, cada módulo é um projeto que pode ser configurado e construído por um conjunto grande de usuários, e tudo isso classificado com permissões, né, previamente definidas pelo administrador do projeto. E essas camadas que são organizadas em cada projeto, elas podem ser tanto publicadas em portais, quanto disponibilizadas em um aplicativo de coleta offline, e também pode ser adicionadas em projetos distintos, né? Então, eu posso ter lá, por exemplo, uma camada lotes do projeto do cadastro imobiliário, que pode ser compartilhada e visualizada por um projeto de meio ambiente, por exemplo, para fazer uma fiscalização ambiental de campo, uma análise de supressão de vegetação, e visualizando os dados literais, inclusive, daquela camada lote, naquele projeto de meio ambiente. Então, é um sistema altamente integrado, onde todas as camadas que são importadas e editadas dentro de cada projeto pode ser compartilhada entre todos os usuários dentro de uma mesma instituição. Outra questão muito importante é que é uma plataforma genérica, né? Existem os módulos específicos, com ferramentas específicas para vinculação de edificações e lotes no cadastro fiscal, a criação de edição de mapas de zoneamento de plano diretor no projeto lá de planejamento urbano, e esses elementos são integrados, de tal forma com que a gente possa estar aplicando essa ferramenta, né, para inúmeras atividades. Para a iniciativa privada, por exemplo, é
possível criar projetos e importar camadas de diversas fontes. Os principais formatos de dados vetoriais, por exemplo, né, KML, Shapefile, DXF, é possível importar esses formatos, né, em novas camadas ou até em camadas existentes para manutenção dos dados, né, posteriormente à implantação do geoprocessamento municipal. Aqui eu mostro um pouquinho da estrutura, né? A gente fala que é um tripé, porque a plataforma está integrada com um app. Esse app a gente pode utilizar tanto usando a internet ou baixando a camada offline. A gente consegue baixar as camadas offline de todos os projetos, tanto as vetoriais quanto as matriciais, para trabalhar em campo sem internet. A gente consegue ter no app um conjunto muito grande de funções que tem na plataforma, inclusive a edição geométrica, então eu consigo desenhar polígonos no campo, no modo offline, eu consigo editar os polígonos, vértices de polígonos, acrescentar vértices de polígonos, inserir documentos no campo, registrar fotografias no campo, preencher formulários no campo. Esses formulários podem ser previamente criados dentro da plataforma e podem ser editados no aplicativo offline. E depois a gente tem integrado a plataforma, né, esses dados são sincronizados na medida que acessa a internet, né, no aplicativo, e já são carregados diretamente na plataforma, né, sem necessidade de aplicativos adicionais ou de plugins. E depois nós temos cada projeto criado no sistema, né, e é criado de forma customizada pelo próprio usuário. Não é necessária a interação de equipe de analista de sistemas para poder criar projetos, configurar camadas. Depois, cada projeto criado cria um site, uma página específica, uma URL específica, que o usuário pode disponibilizar, publicar quaisquer camada que tem dentro de um projeto e quaisquer campo dos formulários de cada camada dentro do projeto para um portal para que seus clientes ou a sociedade, né, um grupo de usuários de visualização possam estar acessando a publicação desses dados. Na questão da gestão municipal, a gente tem um conceito bem interessante nessa questão de criação de projetos, porque a gente consegue, na medida que todos sabem que a implantação do sistema de geoprocessamento municipal não é algo do dia para a noite, né? Então é construído de forma processual, né? Desde a coleta dos dados de cartografia e de fotogrametria para medição dos imóveis, até fazer com que essa cultura seja disseminada em todas as secretarias e cada secretaria possa, enfim, ter as suas camadas específicas, né, de gestão e controle, possa estar criando isso dentro do sistema. Hoje nós já temos vários municípios que várias secretarias já usam o sistema de forma integrada, inclusive para poder gerar autosserviços que eu vou mostrar ali na sequência, né? Então a gente consegue, através da nossa plataforma, disseminar a utilização de geoprocessamento em secretarias, né, que antes tinham pouco acesso às informações geográficas, que ficavam muito vinculadas ao cadastro imobiliário, né? Então isso é possível através dessa integração das camadas entre as diversas secretarias. Não só a nível municipal, mas a gente também já tem exemplos de municípios que já tem convênios, né, com cartórios, inclusive Brusque, né, o município de Criciúma também, já tem convênios com o governo do estado, onde fornece a base do Observatório de Valores Imobiliários, fornece as avaliações dos imóveis para o governo do estado utilizar no ITCMD, em troca ganha benefícios como base de dados de cartão de crédito, por exemplo, né, para poder fazer fiscalização da empresa. Então, a gente já tem exemplos da plataforma WebGIS 360, da Topocart, em que municípios conseguem disponibilizar a plataforma, fornecer usuários da plataforma para acessar os projetos específicos da prefeitura para atividades integradas com o governo e com cartórios, por exemplo. Aqui a gente fala um pouquinho da aplicação da plataforma para acesso a autosserviços, né? Então, com a lei do governo digital, está tendo uma demanda muito grande, né? A pandemia acelerou um pouquinho esse processo, né, de gerar os serviços e disponibilizar a informação não só internamente para gestores e para técnicos, mas também para a sociedade utilizar. Então a gente tem já vários exemplos em que a gente fornece serviços que estão integrados com os projetos dentro dos módulos, né, da plataforma. Então a gente tem, primeiramente, a integração dos dados de cada camada de imóveis com o sistema tributário municipal. Hoje já temos várias plataformas de sistemas tributários integradas, IPM, Beta, GovBR, Pública. Então tudo isso pode ser integrado na plataforma com acesso aos dados de BCI e ser feita uma manutenção de duas vias, né? Tanto no sistema tributário quanto aqui na plataforma. Esses dados vinculados a outros bancos de dados,
como o cadastro de atividades, por exemplo, já permitem que o contribuinte acesse o portal do cadastro imobiliário através do site da prefeitura e já consiga fazer uma consulta de atividades econômicas. Pode saber o que ele pode não só construir como consulta prévia de viabilidade de construção, mas também o uso que ele pode atribuir àquela parcela. Já saiu uma declaração, né, sobre a permissividade, né, daquela atividade naquela parcela. A consulta de viabilidade de construção é um outro serviço que é gerado de forma acessível na internet, né, pelo contribuinte. Então, no próprio portal do cadastro imobiliário no município, o contribuinte encontra a sua parcela através do número do cadastro ou do CPF, e ele consegue extrair, então, uma consulta de viabilidade que é totalmente integrada e dinâmica com os módulos do sistema. Então, por exemplo, a equipe de cadastro imobiliário está atualizando constantemente lotes, construções, logradouros. A equipe de planejamento urbano está atualizando constantemente o mapa de zoneamento do plano diretor, os índices urbanísticos, né? Assim que o Conselho das Cidades faz alguma atualização. E quando é feita a consulta de viabilidade, o sistema já consegue pegar a feição mais atualizada do lote, a versão mais atualizada do mapa de zoneamento, as informações do sistema tributário, com as informações literais também mais atualizadas, e já apresenta num relatório de consulta de viabilidade, mostrando todas as informações do contribuinte, mostrando um mapa de localização, os índices urbanísticos, as restrições. Então é possível no próprio sistema criar um conjunto de observações e notas técnicas sobre cada zoneamento, né, para que o contribuinte possa ter acesso a essas informações, inclusive, se necessário, buscar órgãos, né, terceiros para que possa fazer a utilização adequada do solo. Bom, a partir daí, outras secretarias, né, em alguns dos nossos clientes também já começaram a utilizar a plataforma para a gestão de suas atividades, né. Esse município, por exemplo, de Criciúma, a equipe da Fundação Ambiental já utiliza para fazer todo o georreferenciamento das autuações, das certidões, das licenças. Aqui a equipe de obras utiliza para fazer todo o cadastro de casas abandonadas, as notificações de calçada, faz a fiscalização quando tem a foto 360 na própria foto 360, ou então em campo com o aplicativo. Isso gera um ponto, ou pode ser um novo formulário na própria camada de lotes, né? Tem uma autonomia para poder definir, né, qual é a camada geográfica que vai ser utilizada para poder fazer essa notificação. O próprio relatório já é construído na própria plataforma pelo usuário. Ele tem a capacidade de escolher quais campos do formulário ele quer que apareça no relatório, o mapa, fotografia, se tiver algum documento associado àquela geometria. E ele consegue, então, gerar uma notificação, né? Esse caso aqui é uma notificação de calçada, então é feita a fiscalização e gera a notificação de calçada para ser enviada para o contribuinte para que ele possa regularizar, né, a sua condição. Enfim, a gente tem uma aplicação exclusiva da Itopocart, que é o Observatório de Valores Imobiliários. Então, a gente transformou o processo de trabalhar com a planta de valores, né? Tradicionalmente, a planta de valores era realizada de forma estática, a cada 10, 15 anos, né, no município. A gente desenvolveu uma plataforma em que todo o fluxo de elaboração da planta de valores ele é construído internamente, desde a coleta de amostragem, né, até a parte de análise de dados, modelagem, criação das equações. Então, tudo isso está sistematizado dentro do sistema, em conformidade com a 14653, né, que é a NBR de avaliação de imóveis, utilizando para cada tipologia diferentes modelos, né. Para terrenos, por exemplo, a gente tem a possibilidade não só de criar equações por regressão linear múltipla, mas também utilizando modelos de regressão espacial, utilizando a geoestatística, né, para criar os variogramas e a superfície de valor do metro quadrado por criagem ordinária. Então, a gente tem dentro da plataforma conjunto de ferramentas que permite criar um banco de dados do mercado imobiliário de diversas fontes. A gente faz a coleta de amostras por varredura em cada via da cidade, cadastrando cada placa de imóvel à venda, construindo um conjunto de informações e amostras que possa ser utilizado depois para avaliar cada tipologia. A gente utiliza também raspagem de dados, a gente tem os robozinhos que fazem a raspagem de dados, como complementação à coleta de campo, a gente dá preferência por utilizar a informação direta, né, principalmente. Esses dados são analisados, identificação de outlayers, imóveis que estão com especulação imobiliária,
tratar a elasticidade, tirar a questão da corretagem, tudo isso é analisado e as amostras que são utilizadas no modelo, então, são selecionadas para que possa ser criado uma superfície de valor de metro quadrado para a estimativa do valor em toda a cidade. Então, a gente cria uma matriz a cada 10 metros em toda a área urbana da cidade tem um valor de metro quadrado. Como a nossa plataforma ela já é espacial, então o próprio usuário pode escolher qual camada ele quer utilizar para representar a planta de valores, importar essa camada no sistema, seja uma zona fiscal, seja uma face de quadro, seja um trecho de logradouro, e extrair a informação da matriz e ajustar com uma série de etapas, né, que tem na nossa metodologia. Nós criamos aqui dentro da metodologia uma série de conceitos, mapeamento da estrutura espacial da cidade, definição de domínios geográficos para criar os blocos diferentes de zonas homólogas de valorização. A gente pode mapear essa estrutura, corredores de serviço, identificar quais são as áreas que têm a situação paradigma, que são imóveis normais, né, de valorização, e aquelas que têm uma condição especial por estarem ou dentro de um polo de valorização, como um condomínio horizontal, um condomínio fechado, ou um polo de desvalorização, como uma área de vulnerabilidade habitacional ou ambiental, para identificar e depois fazer o ajuste do valor de metro quadrado nessas áreas. Tem toda uma gama de ferramentas para a criação das equações. Então, a gente constrói as equações de avaliação dentro do próprio sistema, né? A partir do momento que estimou o valor de metro quadrado na matriz de superfície por krigagem, a gente consegue utilizar esse valor de metro quadrado numa equação de avaliação de terrenos, né, buscando a área do sistema tributário, já para fazer a simulação do valor venal do imóvel. As construções, da mesma forma, a gente pode utilizar o método evolutivo, né, somando o valor do terreno ao valor das construções, usar custo de reprodução, criando um formulário com o valor de metro quadrado de referência das construções, os fatores de obsolescência, e também pode criar equações de avaliação de construções, como apartamentos, por exemplo, por regressão linear múltipla, né? Não apenas por custo de reprodução. Toda essa gama, né, essa configuração dessas etapas de construção dos modelos de avaliação, elas vêm para um portal. Assim como o portal de consulta de viabilidade, existe o portal de avaliação. Aí esse é mais interno, onde apenas os auditores fiscais do município acesso para poder fazer as consultas diárias, né, de avaliação dos imóveis e aplicar principalmente o ITBI, né, no dia a dia. Não precisa aguardar lá a aprovação do legislativo para utilizar o valor do imóvel apenas no IPTU, né. A planta de valores, ela não precisa ser diferente para IPTU ou ITBI. O valor do imóvel é o mesmo, né. O que você tem que fazer são tratar políticas fiscais distintas, né, para que se consiga chegar no objetivo, né, que é reduzir a evasão fiscal de maneira politicamente adequada. E a gente também tem, para finalizar aqui, estava falando em Colab ontem, né, que o Jorge falou, a gente também tem, dentro do portal, uma ferramenta colaborativa, em que na medida que o município vai criando os convênios, né, com imobiliárias, construtoras, eles mesmos conseguem lançar as novas amostras no sistema, numa camada separada da camada do modelo, evidentemente, né, uma camada temporária, que depois a equipe vai analisar e incluir ou não dentro da camada de modelagem. Né. Então, a gente está à disposição para apresentar para vocês no stand, né, com mais detalhes, com mais tempo. Gostaria de uma última lâmina aqui, né, não ficar repetitivo, mas só para ilustrar aquilo que eu falei. Ao invés de ficar atualizando planta de valores a cada 10, 15 anos, implanta o Observatório de Valores Imobiliários e você pode construir modelos de forma sistemática e contínua, usando inclusive em taxas que geralmente o município despreza, né? Ou por desconhecimento, ou por falta de informações ou de ferramentas, como taxa de contribuição de melhorias, por exemplo, né? A ferramenta é espacial, então você consegue definir para cada obra, lançar a obra, saber quem é impactado pela obra e criando modelos em diferentes épocas, você consegue definir qual é o índice de valorização nesse período, né, para cada imóvel que está dentro daquela área de influência da obra. Então isso é bem interessante. Gostaria de agradecer a presença de vocês e agradecer principalmente a presença do diretor de tributos, que eu vou chamar do município de Brusque, o Guilherme, né? Foi nosso primeiro cliente do observatório e vai trazer aqui alguns resultados já que eles conseguiram encontrar nesses primeiros anos aí, né, de utilização da plataforma. Obrigado, passo para o Guilherme. Pessoal, bom dia, todos me ouvem? Então, eu sou o Guilherme Banhoric, sou diretor-geral de tributação do município de Brusque. O município de Brusque fica em Santa Catarina, né, fica numa região de vales,
E o mercado imobiliário lá, ele se estabeleceu principalmente pela força de trabalho que veio trabalhar na indústria têxtil, né? Lá nós tínhamos a indústria têxtil muito forte, né? Porém, num processo ali final dos anos 80, que percorrendo os anos 90 até o início dos anos 2000, a indústria têxtil da cidade foi quebrando, né? E a cidade foi evoluindo mais para uma questão de empreendedorismo, né? O pessoal que saiu daquelas empresas criou suas próprias empresas, né? E lá foi se estabelecendo uma dinâmica mais forte, vamos dizer assim, no mercado imobiliário, né? Também puxado pelo grande crescimento das cidades litorâneas que nós temos lá, por exemplo, Balneário Camboriú, né? A gente foi sempre pegando uma ponta do que acontecia lá e a gente veio assim nas últimas décadas crescendo muito em relação à questão de transações imobiliárias. E aí surgiu a nossa dor, a dor do município de Brusque. Primeiro pergunta assim, quem aqui é de prefeitura? Nós temos muitas pessoas que trabalham municipal, ó, bastante gente, que bacana. Da área fiscal, trabalhando exclusivamente, ó, que legal, pessoal, são meus colegas então, bacana. Então vocês vão assim entender dessa dor, né? Quando a gente observa o mercado imobiliário, assim, ponto a ponto, transação a transação, você acaba perdendo um pouco o feeling do mercado, da dinâmica, né? Porque você vai vendo, você compreende o que acontece na movimentação de mercado depois que aconteceu. Então você está sempre se adaptando, né? Você está sempre se adaptando ao que vem acontecendo no mercado. E aí nós aqui, a nossa equipe, né, inclusive a equipe hoje que trabalha lá no GEL está aqui, nós fomos buscar soluções para isso, né? A gente se embrenhou um pouco na academia, né? Em 2019 fizemos um excelente curso promovido pelo GOT, né, o Grupo de Transformação, Observação e Transformação do Território, com o professor Everton da Silva e o Diego Erba. E lá eles nos apresentaram esse conceito de avaliação em massa e o conceito que mais assim mexeu com a nossa imaginação, que foi o do observatório, né, que o Fabiano já exemplificou muito bem, né, o Observatório de Valores Imobiliários. Nós tivemos também aqui vimos uma apresentação muito boa sobre isso no COBRAC, né, que é inclusive um excelente congresso que acontece novamente esse ano, né, recomendo a participar, principalmente o pessoal municipal, que se interessar um pouquinho, que se interessa no assunto, né, de cadastro e cadastro técnico multifinalitário, né, principalmente. E a gente viu foi conhecendo os exemplos de cadastro de observatório imobiliário que existia, né, vimos os exemplos que existem em Bogotá, na Colômbia, né, se não me engano, Fortaleza também trabalha com muito forte. E chegamos num modelinho que existia lá em Criciúma, né, onde nós conhecemos ali os nossos parceiros de construção, né, principalmente o Fabiano e o Jonathan, e propomos uma parceria para eles, para a gente construir um modelo diferente do que vinha sendo trabalhado até então nesses outros municípios, que é um modelo mais próximo ao modelo conceitual, né? Um modelo que não apenas tivesse ali o poder público verificando as situações e estabelecendo seus modelos, mas um modelo que também tivesse a participação da iniciativa privada, ou seja, atores do mercado imobiliário, em geral, pudessem colaborar para isso, né? Dessa maneira, a gente criaria uma simbiose, né? Não seria apenas aquela questão ali, a prefeitura, né, o poder público definindo valores, mas sim uma troca. Isso vem bem de encontro às concepções sobre TBI que se consolidaram, especialmente no último ano, né, em relação ao ITBI ser um imposto por declaração. Quem declara o valor de mercado é o contribuinte, né? O contribuinte é que declara a transação. Cabe ao fisco analisar se aquela transação ela está de acordo com o valor de mercado. Então, e como auferir esse valor de mercado e colocar ele à prova, né? Nada melhor do que a questão do observatório, né? E a gente foi trabalhando essa questão aqui, como o Fabiano falou, coleta de amostras, né? Aplicação de geoestatística para fim que a gente pudesse definir como que o mercado vem se comportando. Então, o nosso tripé na atuação ali é do Ouve Brusque, né, que é o nosso Observatório Urbano de Valores de Brusque, ele trabalhar de maneira colaborativa e ter esse dinamismo, né?
O ITBI, diferente do IPTU, o ITBI ele existe para a tributação do valor do mercado imobiliário, dessas transações, né, desse ganho real que existe sobre compra e venda de imóvel. Diferente do IPTU, né? O IPTU ele tributa mais uma questão sobre a propriedade do solo e seu uso, né? Então, uma PGV, né, a planta de valores, por mais que seja louvável, salutar que ela seja revisada o mais brevemente possível, não existe um problema nela manter um nível estanque, né, em termos conceituais. Mas para o ITBI não. O ITBI ele acontece hoje, ele vai acontecer amanhã, né? Ele é o valor dele, ele precisa ser dinâmico, né? E isso aí as decisões recentes da STF elas consolidaram muito esse conceito, né? Então aqui a gente fala, né, da nossa parceria com a GEO 360, mostra um pouco aqui da visualização do sistema, né? E foi a nossa virada de chave lá dentro, porque trabalhar com a GEO 360 nos permitiu construir esse observatório, né? Nos permitiu fazer esse acompanhamento dos valores do solo e do valor imobiliário de uma maneira que antes a gente seria imaginável para uma equipe com o nosso tamanho. Hoje a equipe de avaliação ali de imóveis é de 3 pessoas, né? E como que com uma cidade hoje, né, de 140 mil habitantes, é uma cidade pequena aqui para as cidades do nosso ao redor, mas com 3 pessoas é difícil você fazer esse gerenciamento. Como fazer isso transação por transação, imóvel por imóvel, sem ter um sistema inteligente, né, que dê o apoio necessário e a segurança técnica, né? Aí eu volto um pouco nas questões de academia, né? A gente precisa ter essa segurança técnica. Quem trabalha aqui em prefeitura sabe, assim, não sei se nas prefeituras grandes talvez não aconteça isso, mas na prefeitura pequena tem muito essa crítica para a gente. E, pô, como é que vocês avaliam o imóvel? É um que acha lá, é o valor que eu acho, né? Não, pessoal, pô, não é assim. Aqui existe ciência aplicada, existe técnica, existe método, existe a demonstração desse método. E isso nos fortaleceu muito. Isso criou uma mudança cultural, metodológica, dentro do nosso setor, que foi a parte mais importante, né? A mudança vem de dentro primeiro, e isso começou a refletir imensamente na nossa relação com os contribuintes, né? Nós passamos a ser mais respeitados, né? Mais compreendidos, e até demos uma puxada assim, no nível das próprias avaliações que a gente recebia de fora, né? Que os próprios avaliadores externos eles começaram a ficar mais cautelosos quando foram tratar com a gente, né? Assim, isso aqui é tratando um pouco mais da parte técnica, né, mas vou pular um pouco para a parte que interessa, porque eu acho que o Fabiano já exemplificou muito bem essa questão. Avaliação. Quero passar para a parte de resultado, que é a parte que interessa. Isso aqui já é um pouco interessante, né? Isso aqui foi na nossa primeira avaliação. As diferenças que a gente percebeu entre a nossa PGV e os modelos que a gente vinha construindo como observatório, né, onde a gente chegou a ter diferença percentual em alguns locais de até 4.300% de diferença de valor da PGV que estava estabelecida, né, por lei. E na menor das hipóteses foi 143% de diferença, né? É um absurdo, né? Mas assim, nós não somos um alienígena dentro do que acontece nos municípios brasileiros, né? Se pegar os municípios brasileiros, a gente sabe que a gente vai encontrar isso, talvez como média, né? E os resultados que nós tivemos, né? Esses resultados, muitas vezes, né, eu sei que para alguns municípios maiores, em valores, né, pode parecer irrisório, né? Mas para nós, o que importa é isso. O processo iniciou em 2019, de estudo. Em 2020, foi nossa primeira tratativa com a hoje GEO 360, onde nós começamos a construir o modelo. Esses são resultados do primeiro trimestre, tá? Porque daí a gente pode ter a comparação 2022. 2021 e 2022. Olha a diferença numérica, né? Em 2020, primeiro trimestre, 1.700.000. 2021, 3.495.000. 2022, 4 milhões. Em março de 2022, nós atingimos uma arrecadação histórica no ITBI. Então, assim, isso é por conta
desse estudo. Isso é por conta do observatório, isso é por conta da melhoria técnica que o observatório trouxe para a nossa equipe, para a qualidade das nossas avaliações, né, e para a dinâmica que foi dado. Esse resultado, assim, ele é com certeza, né, enche o olho de qualquer um, né, principalmente dos nossos gestores. Você vai dizer, Guilherme, mas poxa, 2020, 2021, nós tivemos uma pandemia. A pandemia, ela trouxe os investimentos que foram retirados de outras áreas para dentro do setor imobiliário, que era um setor mais seguro. Sim. Mas se a prefeitura não acompanha, se a prefeitura não sabe disso, se a prefeitura não consegue ter essa adaptação veloz, ela perde isso. Ela continua aceitando a declaração de um imóvel que vale 700 mil numa declaração por 100, por 200, né? Porque ela não tem esse acompanhamento, não tem essa noção. E aí essa mais-valia fica perdida, né? A gente não recebe esse aproveitamento. Isso aí a gente está falando assim, de um pontinho, né? ITBI. Poxa, isso é o que eu utilizei. Mas para quem trabalha hoje no mercado imobiliário, por exemplo, e para quem nós vamos liberar esses dados, essas transações, você poder ter, por exemplo, na sua cidade, um boletim que você vai ter avaliação, você quer instalar um loteamento, e você tem ali um boletim que trata da valorização imobiliária naquela região. Olha a força que isso tem para você levar para um investidor, que às vezes não é da sua cidade, que não conhece a sua realidade no mercado imobiliário, né? É isso que a gente está oferecendo, é ganho para o poder público, né, com transparência, com um trabalho mais sério, né, mais tecnicamente bem feito, e você traz para o poder privado uma vantagem de você também conhecer aquele trabalho, de você também ter um respaldo, né, e você ter aquela segurança, poxa, um documento do governo que está dizendo que valorizou tanto aquilo ali. Você leva isso para o investidor, você tem respaldo. Eu acredito assim que o meu testemunho, né, era esse. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse assunto. Então, passa adiante. Muito obrigado. Guilherme, super obrigado. Obrigado mesmo por ter vindo, pelo depoimento. Muito obrigado. Só para avisar, nós estamos recebendo aqui via WhatsApp algumas perguntas. As pessoas estão mandando. Nós estamos com perto de 180 pessoas assistindo o evento online e estão chegando algumas perguntas. Não vai dar, óbvio, para responder tudo aqui, mas a gente com certeza vai responder todas as perguntas. Tá? Depois do evento, a gente vai mandar para todo mundo. Mas só para a gente dar uma quebrada aqui, Fabiano, chegou uma pergunta para você da Raquel. E ela está perguntando se no GEO 360 secretarias cadastradas conseguem ver as restrições existentes em algum imóvel, exemplo, ambientais, fiscais, construtivas, etc. Consegue aí? Não. Raquel. Bom dia, Raquel. Obrigado pela pergunta. A gente consegue, não sei se consegue voltar à apresentação, tem uma lâmina que eu mostrei, a consulta de viabilidade, mas eu respondo. Na consulta de viabilidade, o usuário consegue definir quais camadas vão aparecer no relatório. Então, se eu tenho lá um projeto, por exemplo, de cadastro multifinalitário, que eu tenho, além das camadas do cadastro fiscal, lotes, lucradores, edificações, além do zoneamento do plano diretor, eu tenho camadas adicionais que retratam meio ambiente, áreas de APP, áreas de APA, por exemplo. Todas essas camadas, elas são passíveis de serem inseridas dentro do relatório. Então, eu consigo colocar essas camadas e essas camadas podem ser visualizadas lá na consulta de viabilidade ambiental. Né? A gente em Criciúma hoje está construindo também uma consulta de viabilidade ambiental, onde os dados sendo construídos dentro do banco de dados, né, dentro do projeto de meio ambiente, essas camadas podem ser, então, introduzidas dentro do relatório. Acho que era isso, né, Raquel? Ficamos à disposição depois de mostrar isso e apresentar isso lá no stand. Alô. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem nesse microfone? Que ele estava desligado, desculpa. Fica com esse daí. Eu acho que é melhor a gente prosseguir com a nossa apresentação. Eu só quis responder uma pergunta aqui, dado que para vocês se estimulem a mandar as perguntas para a gente, mas vamos continuar a apresentação. Eu vou chamar de novo o Gil, que agora a gente vai abordar a plataforma e as soluções
Nós falamos bastante em soluções para municípios, soluções muito modernas para municípios, e agora a gente vai explorar um pouco outros tipos de soluções, certo, Gil? Então vamos lá. Funcionando? Oi, som, me ouve? O pessoal, Guilherme, eu preciso inserir aquela apresentação, a outra do pendrive. Só para adiantar, enquanto ele projeta aqui, agora a gente vai falar principalmente de levantamentos para infraestrutura. Infraestrutura de qualquer tipo, geração de energia, transmissão, sistemas viários, multimodais, levantamento topográfico para projeto básico, executivo. Então, como diz, vamos virar a chave. Não que o município não precisa desse tipo de dado, precisa demais. Entendo que as secretarias de obras aí também, o tempo todo, faz uso dessa informação. A gente vai comentar um pouco sobre as técnicas, a precisão, as dificuldades, porque quando a gente vem numa feira como essa, é memorável ter a feira presencial, poder trocar informação e ver os equipamentos. A gente tem a sensação de que tudo faz de forma automática, não precisa mais do homem, do operador, do cientista, do engenheiro. E, na realidade, sim, precisa demais, porque tudo que é coletado de dado e um algoritmo processa, tem que ter um analista com bastante experiência para quê? Para entender esses dados, interpretar e transformar isso em informação, tomada de decisão. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre essas geotecnologias e, principalmente, um viés um pouco com relação a qual tecnologia, vantagem de uma sobre a outra, custo, tempo de aquisição, todas essas questões que envolvem. Por quê? Se eu estou inicialmente pensando um estudo básico de um projeto conceitual, de uma especulação, vamos chamar, eu não preciso do dado topográfico de altíssima precisão. Seria ótimo se eu tivesse o estado todo mapeado, o país todo mapeado. Mas muitas vezes eu quero só estimar ordem de grandeza e utiliza-se até informação pública. Pegando um gancho da transição da informação anterior para esse painel que eu vou apresentar, hoje trabalha-se muito a política de dado aberto. O que é dado aberto? Uma vez que qualquer instância de governo comprou uma informação, tratou, validou, pagou, esse dado ser disponibilizado pelo cidadão. Qual a vantagem disso? Se eu tenho um município com boas informações, com bons processos, boa transparência, eu atraio investidor, porque o investidor já vai entrar automaticamente lá e conhecer toda a topografia, todo o regramento para a implantação. Então, hoje é muito comum o município pensar em mapear não só a área urbana para IPTU, mas mapear um entorno ou um município inteiro para quê? Para fomentar desenvolvimento. Então, nesse pensamento da tecnologia, vamos falar um pouco de sensores. A gente vê muito aí drone, todo mundo me pergunta, eu quero fazer com drone, é mais barato? Aí eu pergunto, o drone é o veículo que voa, você quer fazer com qual sensor? Você quer foto ou quer laser? Por quê? O drone é o veículo. O sensor que está no drone, ele poderia estar numa aeronave pilotada ou não. Então, só para a gente desmistificar um pouco. Então, eu tenho um exemplo aqui de um desenvolvedor de sensor LiDAR para drone, e ele até coloca, eu tenho pequenos equipamentos mais leves, de baixo custo e de menor precisão. Então, à medida que eu aumento a precisão, que eu aumento o alcance, aumenta o quê? O preço. Então, para as empresas, tem que fazer uma grande pesquisa e achar o quê? Qual o equipamento que vai fornecer a sua solução. Para as empresas hoje de consultoria, empresas concessionárias, elas acabam tendo seus equipamentos. Por quê? Às vezes tem uma necessidade de fazer um levantamento rápido, um engenheiro ali que cuida da geoinformação vai lá e coleta um dado. É bem comum ter essa situação. Aqui, equipamentos aéreos de maior alcance. Então, são lasers que são transportados por avião, por helicóptero, bem mais robustos, vamos dizer, de longo alcance. E aí a gente não pode deixar de mostrar aquela câmera analógica antiga da década de 60, que tinha um filme que mandava revelar, que depois escaneava e produzia. Ou seja, toda a cartografia do Brasil, existe um voo de 1960, 66, que foi o Brasil inteiro, foi com esse tipo de câmera.
que usava aquele aparelho, que é o famoso B8, para poder desenhar as informações, ou seja, desenhar as curvas de nível. Eu fiz um paralelo aqui para mostrar que o quê? Aquela tecnologia ultrapassada foi usada agora até o ano 2000. A gente está há 20 anos que ela foi abolida e a gente tem uma enxurrada de tecnologia que todo dia a gente está pesquisando. Mas hoje a gente tem câmera digital de grande formato que capta RGB, infravermelho, com longo alcance. E o que é que traz para vocês, usuários, para nós, provedores de solução? Traz agilidade e preço. O preço desses trabalhos eles tendem a cair ao longo dos anos e a rapidez aumentar. Por quê? Porque você tem mais alcance e tem otimização de custo na aquisição. Então, vamos ver um exemplo. Eu tenho uma câmera de médio formato que, para ter um GSD de 10 centímetros, eu tenho uma faixa de 900 metros no terreno. Ah, meu corredor de estudo é 500, então tá bom, ok, tranquilo. Ah, mas se eu for mapear um estado, eu tenho outra série dessa fabricante aqui que a gente trabalha, que agora não é mais Microsoft, é Vexel. Ela era Vexel, foi para Microsoft e agora voltou para Vexel. Eles têm, até os colegas estão com stand. Mas o exemplo, com uma câmera de grande formato, eu tenho os mesmos 10 centímetros e uma faixa de 2,3 km. Então, eu tenho 3 vezes quase mais faixa. Por isso que tem maior produtividade, maior agilidade. Também nos equipamentos laser. Qual era o nosso problema? A gente voava e na região montanhosa tinha um estreitamento da faixa. Por quê? É um triângulo que, se eu estou passando a uma altura, projetando a uma distância, ele tem uma abrangência. Se eu estou no topo do morro mais estreito, encolhe a faixa. Então, eu teria que voar uma faixa próxima à outra. Hoje, os equipamentos já têm essa varredura variável e consegue otimizar o voo. Também, da mesma forma, otimiza o custo e tudo mais. Eu tenho os drones. Os drones que a gente via aqui como atração há 5 anos atrás não são mais aqueles que a gente está vendo agora. E pena que eu não comprei nem o primeiro ainda. Estou esperando o preço baixar. Mas, brincadeiras à parte, por exemplo, aquele é um Matriz 300. O que ele tem de vantagem? Troca de bateria quente. Eu acho que é isso, os colegas aí de drone. Por quê? Eu estou voando, estou com a solução RTK, vamos dizer, com o link funcionando e coletando dados. Eu baixo, tiro uma bateria, coloco a outra, tiro a segunda, coloco a outra e ele volta. Antes não, aqui eram 5 baterias, acho que tinha que desligar tudo, depois religar e tudo mais. Então, assim, no próprio drone tem tido uma revolução muito grande. E eu tenho sensores já da própria fabricante do drone com câmera e foto. Aqui embaixo, a modernidade não acontece tão veloz, até porque é o seguinte, existem aviões novos, helicópteros novos, com certeza, e que atendem um mercado aí mais de transporte, luxo e tudo mais. Esses aviões que estão aqui, esses 2 menores, são aviões da década de 70. E na aviação, quem conhece, o que vale é manutenção e motor. O motor, venceu o motor, troca o motor, venceu o motor, troca o motor, e ele continua e você vai atualizando o painel. E a gente tem aviões de maior alcance para quê? Para maior produtividade. Não adianta eu pegar um sensor de alta capacidade e colocar numa plataforma de baixa velocidade. Então, para os provedores de solução, conseguem essa ginástica de preço e tempo nessa linha. E aqui falando um pouco mais das fases do projeto. Imagina que eu tenho uma demanda de um grande projeto que vai ligar Vilhena a Porto Velho, lá em Rondônia, de uma ferrovia. Eu não sei onde a ferrovia vai passar. Tem montanha? Não sei. Tem mata? Não sei. Já está desmatando muito, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho grandes áreas, média precisão e às vezes até acesso difícil. O recomendado nesse estágio, nessa fase inicial, é o quê? É ter uma cartografia básica. Por exemplo, 30 centímetros de resolução é o suficiente. Curvas de nível de 2 em 2 metros. Na realidade, a gente nem produz curvas de nível diretamente. Produz o MDT que interpola e obtém a curva de nível. Já depois do traçado estudado e muito bem detalhado, aí eu faço o levantamento para o projeto executivo. Por quê? Eu poderia, por exemplo, na primeira situação, usar aquela câmera e ter uma faixa de 7 km de largura. O engenheiro projetista, o consultor, ele tinha muito mais espaço
para estudar as alternativas. Projeto rodoviário é um pouco mais fácil, ferrovia é muito difícil, porque tem rampa e eu não posso ter rampa muito acentuada. E aí teria túnel. Mas quanto custa o túnel? Ah, não, vamos aumentar o traçado para sair dessa serra. Aí fica uma extensão muito grande. Linha de transmissão é a melhor dos mundos, que passa reto. Ah, mas tem terra indígena, tem área de preservação, tem tudo mais. Mas eu não tenho a dificuldade do relevo. Então, é pensar de forma macro. Primeiro, numa faixa com menor detalhamento, menor precisão, mas bem mais abrangente. E depois, em alta precisão, onde o estudo já está consolidado. Então, nessa linha, vamos falar dos tipos de levantamento, laser aéreo e terrestre. Então, aqui eu já estou começando logo pelo resultado, só para interpretar aqui. Esse primeiro conjunto de dados aqui é um levantamento terrestre. É o equipamento Pegasus que vai em cima do carro e passa numa via urbana. Ah, mas ele levantou uma mancha de informação, isso aqui não serve. Depende do tipo de projeto. Se eu quero duplicar essa rua, eu não tenho informação topográfica. Por que eu não tenho? Porque tem árvore, tem construção, tem tudo mais. Eu teria que fazer o aéreo, que é aquele do lado de lá. Porque apesar de eu não ter o nível de detalhamento que esse tem, mas eu pego de cima. Então, olhando agora o resultado da seção de um cruzamento. O terrestre eu levanto até a rugosidade do pavimento. Eu sei onde é asfalto e onde é calçamento. Essa ponta aqui. No aéreo eu não tenho essa definição. Trazendo para o mundo das nossas ferrovias. No terrestre eu visualizo o trilho, tem a cota de boleto. No aéreo não. Eu visualizo a plataforma da ferrovia, mas eu não tenho aquele nível de detalhamento, até porque o avião está a 200 km por hora e eu estou com 4, 5, 10 pontos por metro quadrado. Aqui no terrestre eu estou com 200, 500 pontos por metro quadrado, então eu tenho muito mais detalhamento. E nessa linha, o que é importante é que os dois levantamentos, ou seja, se uma empresa contratou as duas tecnologias, as duas devem estar amarradas no mesmo sistema cartográfico, sistema geodésico. Não poderia a empresa do aéreo amarrar num marco geodésico lá da região tal e o outro amarrar em outro marco. Em planimetria, hoje, essa solução é muito bem resolvida, mas em altimetria, os projetistas começam a ter diferença de cota. É do tipo assim, ó, eu peguei, estou no mesmo projeto, contratei duas empresas para fazer levantamento, só que a nuvem de pontos da empresa A não casa com a nuvem de pontos da empresa B. E muitas vezes não é precisão, é erro clássico de referência. Ou seja, uma está com uma cota de partida, a outra está com outra cota de partida. Uma usou nivelamento geométrico, a outra só usou modelo geoidal. E aí tem todas umas questões de geodésica específica que levam a diferenças de precisão. Mas, em geral, as duas tecnologias me mostram o abaulamento da via, uma com muito mais detalhe e outra com menos detalhe. E abrangência diferente, ou seja, tomada frontal, tomada vertical, o aéreo. E aí eu posso ter esse laser aéreo tomado de várias formas. Por um drone, por exemplo. Então, aqui eu tenho as linhas de voo, um voo 80 metros, 40 metros de largura da faixa, e para mapear uma via eu passo várias vezes, 3 vezes, por exemplo. Quem produz dado LiDAR, seja de qualquer tipo, sabe que toda vez que eu tenho uma faixa única e não tenho ponto de controle naquela faixa, eu não tenho como saber se ela está fazendo isso. Então é ótimo, é situação recomendada que eu tenho pelo menos 2 faixas, porque ele vai e volta. E aí eu caso para ver se eu estou ajustado, porque o perigo era eu estar computando um volume e minha faixa, meus dados estão ligeiramente torcidos. Por exemplo, por falta de calibração, isso pode acontecer. Aí eu tenho aqui a nuvem de pontos. Então, para todo mundo que compra esse produto, recomendação, pede um relatório técnico, pede os insumos. Por quê? Ter a nuvem de pontos, ela é bonita. Ela é colorida, ela é densa, ela é pesada. Eu tenho que pedir para o chefe um computador novo, porque é muito pesado. Mas é só uma nuvem de pontos. Se eu tenho um relatório técnico e todos os insumos, eu consigo identificar como foi feito, qual o equipamento, quais as precisões e quais os testes envolvidos. Então, aqui do aéreo.
que é o convencional que eu chamei, um voo de 1.100 metros de altura, com a faixa de 1.000 metros, ou seja, grosso modo é 1 para 1. Então eu tenho uma abrangência muito grande. E do terrestre eu tenho ali o mobile e o fixo. Ah, com laser fixo eu posso fazer uma nuvem de pontos? Posso, mas são aplicações específicas. Laser fixo a gente faz fachadas, faz área interna, industrial. Mobile eu faço muito pavimento, ferrovia, e o aéreo para complementar aquilo que é obstáculo no terrestre quando vai. Então a gente tem um exemplo aqui de uma rodovia lá em Brasília. Então eu passei na rotatória e o canteiro central, como ele é mais baixo, é onde acumula água ali, naquele ponto eu não tive pontos. Por quê? Por causa do sombreamento da vegetação. Mas eu visualizo o perfil, a seção transversal da rodovia muito bem, porque eu tenho a canaleta, eu tenho a rede elétrica, eu tenho a vegetação e gero o perfil de altíssima precisão. Então eu posso pegar aqui e avaliar qual é a altura, o degrau entre a pista de rolamento e o acostamento, ou seja, eu tenho ali 2 centímetros, 3 centímetros, eu consigo discretizar isso. Com o aéreo eu não consigo. Então está muito ligado o que é o alvo. Ah, o meu alvo é tal informação. Aí eu vou escolher a tecnologia. Melhor dos mundos, eu quero as duas tecnologias combinadas. Esse é o melhor cenário. Aqui os colegas, nós fizemos um levantamento e a plataforma de aquisição era o veículo de manutenção da ferrovia. Pegamos aí umas chapas, amarramos, prendemos bem para não perder o equipamento, que é a serra ali de Paranaguá, e aí fizemos a aquisição. Então, nesse levantamento, a gente percorreu esse tramo. Aquele azul lá embaixo, já chegando no litoral bem mais baixo, conta 10, 15, e aqui 1.000 e tantos. Então, quando a gente analisa essa nuvem de pontos, aí a gente identifica que a abrangência dela é dispersa. Por que a abrangência é dispersa? Porque eu tenho a vegetação na lateral o tempo todo. Se eu não tivesse vegetação, o alcance do equipamento me parece que são 100, 120 metros. Mas como eu tenho a vegetação, ele para na vegetação. Eu tenho um espaço entre as folhas, ele avança um pouco mais e para na folhagem de trás. E analisando esse trecho aqui, a gente identificou que era um túnel. Então, eu estou com a nuvem de pontos aqui e ali um perfil dessa nuvem de pontos. Então, eu tenho os 2 trilhos e tenho todo aí o gabarito do túnel bastante detalhado. E posso visualizar essa nuvem de pontos. Importante, para laser mobile existe uma série de softwares que faz extração automática ou semiautomática. Para o vendedor que nos vende é automática, para a gente que executa é semiautomática ou manual. Por quê? Todos esses dados eles são muito pesados, precisam ser tratados, filtrados, uma série de informações, e aí depois da nuvem de ponto tratada, eu clico sobre o trilho, dou a direção e falo que é trilho, ele reconhece até quando ele vê aquele comportamento. Se o trilho está aí numa travessia urbana que ele não tem aquela dimensão, aquele comportamento geométrico, ele para de vetorizar. Aí desenha o manual e vai fazendo. Se a ferrovia está muito suja, não funciona nada. Então, assim, tudo é importante para quem está produzindo. Mas que informação que eu tiro? Eu tiro seções. Eu gero gabaritos. Então, eu quero uma seção a cada 10 metros, a cada 5. Assim como aquela anterior. Eu tiro um vetor automaticamente dessa seção. E aí eu consigo analisar qual é o gabarito de projeto ou o gabarito mínimo que eu preciso versus o gabarito atual, porque túnel com escavação em rocha, sem revestimento, a rocha está lá caindo, está acontecendo coisas. Então, aqui dando um zoom, ou seja, isso é uma nuvem de pontos. Também aqui no ambiente urbano, projeto de drenagem urbana. Normalmente todo mundo fala, na minha cidade teve tanto recapeamento que agora a sarjeta foi coberta e havia quase que uma coisa só com a calçada, não tem mais a sarjeta lateral. Então eu consigo discretizar esse pavimento, altura do meio-fio, com quê? Com precisão para mim saber que tamanho aí, que espessura dessa capa. Estamos trabalhando no Rio de Janeiro num programa asfalto liso. É bem interessante o asfalto liso, porque o que mais a gente reclama é o quê? Andar pela cidade e estar gastando aí o pneu e suspensão. Então, o que é?
tem que fazer recapeamento. Qual é a camada de recapeamento? Então, passa-se o laser, identifica as irregularidades, como aquela figura do meio, e aqui eu gero uma superfície. Essa superfície, o que está abaixo e o que está acima. Para quê? Para calcular o volume de material e qual tratamento ser aplicado. Porque numa situação de recapeamento é fresar e pavimentar. Numa situação que tem que regularizar, imagina que cada cruzamento você tem aquelas baixadas. Então, dá para o engenheiro muito mais detalhes para projetar essa manutenção. Então, a gente tem a nuvem de pontos, com todo o detalhe, então a faixa de pedestre, o ponto de passagem ali. E aí, aqui, vindo para o evento todo dia, estão fresando aqui a rua aqui da frente. E é exatamente isso, porque custa muito caro por metro cúbico, tanto para escavar depois quanto para devolver aí. Aí, agora, imagina se a minha regra é o quê? É 3 centímetros de fora a fora. E mantém as irregularidades, esse asfalto não vai ser liso. Do mesmo jeito, essa figura aqui do lado esquerdo, às vezes o nível que está da degradação não é só um recapeamento, é uma reconstrução, praticamente. Aí é para os engenheiros rodoviários que são experts dessa praia. Um outro ponto importante, levantamento de dados aéreos, terrestres, para projetos de dam break, que é estudo de rompimento, em função dos 2 rompimentos grandes que a gente teve. Então, teve uma corrida para quê? Qual é a condição do vale a jusante e qual o volume de água que tem armazenada para simular ondas aí de dissipação. Então, você tem que combinar laser e batimetria e integrar as duas coisas. Então, eu vou mostrar o exemplo de um reservatório, que nos deu bastante dor de cabeça pela logística, mas foi um trabalho bastante desafiador. Essa aqui é a hidrelétrica de Balbina, fica a 150 quilômetros a norte de Manaus, e a área molhada é do tamanho do Distrito Federal, 5.000 e poucos quilômetros quadrados, no meio da floresta. É uma hidrelétrica construída na década de 80, e qual que era o objetivo? Mapeia todo o reservatório e depois faz-se toda a batimetria e quer uma única informação. Para a cota de operação, quantos bilhões de metro cúbico tem armazenado? Se essa cota baixar, quanto? É o que chama curva, cota, área, volume. Esse foi o projeto. Foi um projeto de 2 anos, com uma logística muito grande. Então, o que é que usou para voar? Usamos helicóptero, por quê? Por causa da nuvem. Lá, quando tinha teto de voo na condição ótima, era 300 metros. E tinha que pousar ali nas imediações, nas ilhas e tudo, porque o tempo fechava de uma hora para outra. Então, foi uma logística muito grande. E desse voo, perfilamento LiDAR, foi feito o MDT e as cartas, ou seja, a carta da parte seca, só do nível d'água para cima, que foi esse caso aqui. E aí a gente tinha que saber quanto que tinha abaixo. Para quê? Para fazer cota, área, volume. E aí, nessa hora, foi feito batimetria. E aí, como lá não foi desmatado, então tinha que navegar com barco, transitando entre as árvores. Então, o número de quilometragem de batimetria foi mais ou menos suficiente para dar uma volta completa na Terra. Foram 35.000 quilômetros de linha batimétrica. Foram 3 equipes por um bom tempo, praticamente 1 ano trabalhando. Viram onça, viram tudo um pouco. E o voo também foi um voo de 6 meses com uma extensão muito grande. Por quê? Porque era muito baixo. Aí uma reflexão. Daria para eu pegar um LiDAR que poderia colocar num avião super rápido a 5 km de altura? Infelizmente não, porque as nuvens estão baixas todos os dias. E aí teria que voar embaixo das nuvens, que era a única condição de avançar. Então essas eram as linhas batimétricas. E ao final, a gente tinha essa marca que é a identificação de onde as linhas passaram. E após o tratamento, eu reconstituo o leito do rio antes da inundação, ou seja, depois de todo esse mapeamento, eu tenho um MDT integrado. O quê? Seco com molhado, 2 metodologias e uma série de algoritmos, engenharia e mão de obra. Quando a gente fala de trabalho como esse, o trabalho de escritório é coisa de 20.000 horas de trabalho, um trabalho de equipe grande tratando esses dados, porque não é só algoritmo, envolve um trabalho muito grande. Esse é um trabalho que a gente está fazendo agora, que é a medição dos volumes dos açudes lá da transposição do Rio São Francisco. Então, aqui está a cartografia,
mas na parte molhada pegou só água, mas eu peguei a parte seca. Por que se faz voo em borda de açude e reservatório? Porque nem sempre ele está na cota máxima, ele está com volume baixo. E aí aquele volume entre a cota normal e o volume que ele está atual tem que ser levantado por sensoramento aéreo. Por quê? Porque o batímetro não chega lá. Senão seria topografia convencional. Então, nesse caso aqui está o resultado. Então, sempre, vamos dizer, a engenharia cartográfica, esse entendimento aí de referencial geodésico, os sensores utilizados, tem que ser amarrado o quê? Em sistema de coordenada, qual o marco de referência, qual a altitude que está sendo usada. E nas linhas batimétricas, eu tenho linha a cada 100 metros, eu tenho que interpolar uma com a outra para formar o fundo do curso d'água, tal como ele era. Outras aplicações de laser terrestre. Esse caso aqui é um extremo de um poste, de uma casa que incorporou a rede elétrica, né? Mas coloquei para exagerar mesmo. Mas o que a gente tem? A gente tem situações que as concessionárias de energia têm que controlar como que estão seus cabos com relação à vegetação e distância, proximidade das casas. A gente vê muito o seguinte: primeiro andar está alinhado com a testada do lote, falando agora de cadastro urbano e município. Mas o andar de cima, ele tinha uma sacada, de repente resolveu, se abrir a janela, a criança coloca a mão no cabo da rede elétrica. Então, se faz muito esse levantamento agora para essa finalidade. Transmissão de energia. Todos os concessionários precisam monitorar a vegetação, porque em caso de desligamento, a multa é muito grande. Então, a ONS tem uma vigilância constante contra todas as transmissoras e elas estão monitorando agora a vegetação, ou seja, inclusive uma empresa lá de Manaus, ele faz o seguinte: ele planta aquela espécie comum da linha lá no canteiro de obra dele e fica monitorando lá com a régua. Chegou numa determinada altura, contrata a empresa, vai lá, voa a linha inteira, porque se a Embaúba já está com 10 metros, com certeza lá mais 2 meses ele está desligando a linha. E se desliga a linha, para cada minuto aí desligado é um valor de multa suficientemente alto. E também base de dados para BIM em realidade virtual. Aí eu volto no mobile ou fixo. Quando eu vou falar de BIM, eu preciso o quê? Modelar a minha edificação, seja uma edificação existente ou uma edificação nova, projetada. Até antes disso, eu vou falar um conceito, BIM-BR. Para os colegas que estão trabalhando aí, vê bastante falar isso. Essa aí foi aprovada uma lei, eu acho que já está vigente, que o quê? Todos os projetos de instalações dos órgãos governamentais, não posso mais projetar uma prancha, por exemplo, um corte, uma fachada, uma planta de situação. Eu tenho que projetar em BIM e aí eu tenho que entregar as pranchas conforme o órgão que vai analisar, mas eu tenho que entregar o modelo, por exemplo, em Revit. Não que tenha que ser esse, eu dou um exemplo. E para eu construir esses modelos daquilo que existe, eu preciso de nuvem de pontos. Então, aqui, um levantamento local em Brasília. Então, o laser passou em cima, embaixo dos viadutos no sistema viário e identificou isso aí. Então, eu peguei o viaduto pela parte de baixo, obviamente ele é móvel, eu passei embaixo, então eu tive todo o detalhamento. E aí eu transformei isso no modelo. E desse modelo, eu gero várias visualizações. Então, pegando o gancho aí do que falava, cidades inteligentes e tudo. Qual que é o futuro? O futuro é o GIS, é o GEO 360, poder clicar em cada obra, ponte, viaduto, edificação de qualquer natureza que tenha modelado e lá abrir um modelo. Hoje, os softwares de modelagem, eles já têm uma nuvem que hospeda esses modelos e você, através de um link, você tendo a identificação, acessa. E lá você visualiza todas as informações. Então, nessa linha, você pode modelar através de dados de laser mobile, que tem altíssima precisão. Pode através de laser tomada pontual, fixo. Ou seja, eu tinha que desenhar essa ponte. Ali à direita é um modelo e aqui é a realidade. Então, a gente foi com um scanner desse. Por que não o outro? Porque eu não tinha barco e o carro não chegava aí. Tudo depende do alvo, onde a condição de execução e o objeto. E a gente pode modelar levantando por topografia.
Só que se o pessoal da saúde e segurança vê isso aqui, aí tá ferrado. Mas, ou seja, se você tem boas medidas, você pode ir lá e desenhar o seu modelo. Então, toda essa questão de atender o BIM, modelar as informações, você precisa de bons dados. Se as medidas não casam, o modelador vai ter que fazer um ajeitado ali. Então, por isso que a nuvem de pontos ajuda muito. Então, a gente tem determinadas situações. A gente pegou um trabalho e eles queriam um as-built dessa tubulação. E aí o nosso coordenador mandou, coitado, com a estação total. Ele ficou uma semana, levantou um tramo desse e estava faltando medida. Então, esquece, não é a técnica correta. A tecnologia correta é o quê? É eu ir com um laser scanner. Por quê? Com laser scanner eu vou levantar em um dia uma quantidade de informação absurda, 10 gigas, 20 gigas de dados, 50 gigas, e vou ficar um mês processando. Mas pelo menos eu sei que eu não preciso voltar lá para tirar dúvida. Todas as informações estão aqui. Eu giro, obviamente, tenho cuidado na aquisição dos dados. Então, plantas desse tipo, que o objetivo é a modelagem BIM, é inevitável a nuvem de pontos. E da mesma forma, nuvem de pontos georreferenciada, porque essa instalação não é com uma instalação que eu vou visualizar ela. Eu vou visualizar desse ponto, eu vou para o outro lado visualizar de lá para cá, vou tentar um local, ou seja, eu não vou deixar sombreamento. E aí, muitas vezes, isso aqui vai casar com uma cartografia, uma topografia, então tem que ser georreferenciada. Se eu quero obter uma planta isolada da fachada, não preciso georreferenciar. Não é o objeto, mas se eu quero juntar essa informação com outro, no requerimento de compra que eu estou passando lá para o suprimento, eu tenho que dizer, ó, a nuvem de pontos tem que ser validada porque ela vai ser sobreposta a outros levantamentos existentes. Porque senão eu tenho dado, mas não tenho a solução. Então, planta industrial. Então, numa visão geral, é isso que eu gostaria de mostrar. A gente vai abrir um espaço para perguntas e muito obrigado a todos. Gil, obrigado. Obrigado. Depois dessa aula do Gil, né, dá para a gente ver o potencial de soluções, o que a Topocart pode fazer nas mais variadas aplicações e demandas que a gente tem aí de mercado, seja para a prefeitura, seja para concessionárias e coisa e tal. Eu fui pego de surpresa com esse frio, já foi minha garganta, já foi a voz, mas acho que vocês estão me ouvindo bem. Bom, a gente vai abrir agora perguntas. Tem algumas perguntas feitas pelo WhatsApp, mas essas eu acredito que seja melhor a gente responder posterior. E aí eu queria dar oportunidade para a gente debater aqui com vocês. A gente põe o microfone e a gente pode responder as perguntas. Mas antes de abrir o microfone para vocês, deixa eu perguntar aqui para o Guilherme. A Raquel quer saber qual a alíquota de TBI de Brusque. Hoje nós trabalhamos com uma alíquota de 2%, e a não ser que o imóvel seja financiado pelo Sistema de Financiamento Nacional, né, daí é 0,5%. Legal. Não está ouvindo? Não está ouvindo o volume? Obrigado, Guilherme. Não, eu ouvi, acho que todos ouviram. Outra coisa também, o Bruno Varela está querendo saber se a gente pode disponibilizar os e-mails nossos, telefones, contatos. Claro, claro que sim. Todo mundo vai receber nossos e-mails, telefones, para eventuais contatos depois do evento. Eu vou guardar as perguntas feitas pelo WhatsApp para a gente responder na sequência, e eu queria saber se algum de vocês tem alguma pergunta, tem alguma coisa que a gente possa debater aqui, enriquecer essas aulas que esses meus colegas aqui deram. Sem perguntas? Quando a aula é boa, não resta dúvida, né? Ou não, né? Ou não, né? Ou não entenderam nada, né? Nuvem de ponto, o que eu estou fazendo nesse negócio aqui? Vamos lá? Perguntas? Não? Gil, Guilherme, Fabiano, muito obrigado aí pela aula, pela apresentação, pela coisa. Obrigado a todos, especialmente aqueles que vieram de longe, vieram participar aqui do nosso evento. É uma honra ter vocês aqui. Ao pessoal que está online, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Não deixem de encaminhar as dúvidas de vocês, que vocês tiverem, e a gente agradece profundamente a presença de vocês e a participação de vocês. Nós estamos com o stand ali,
e outros detalhes, ou um debate maior sobre alguma solução, alguma outra coisa, a gente está 100% à disposição de vocês. Tá? Bom frio para todos e muito obrigado aí, um bom dia. Espera aí, algum comentário de vocês? Alguma coisa? Então, bom dia para vocês, muito obrigado pela presença. Bom dia aí para o pessoal que está online, obrigado pela presença. Tchau. Obrigado aí pela depoimento. Obrigado. Parabéns para vocês. Vamos lá.